Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Meu nome é Juliana Borges e eu finalmente estou aqui após muitos pedidos dos meus seguidores no Instagram, familiares, amigos, pessoas que me conhecem, que vêm há muito tempo, mais precisamente de uns 3 anos pra cá, me pedindo para gravar vídeos e postar no YouTube. Estava fazendo isso? Não. Mas enfim, vocês venceram. Laércio, Laina, parabéns! Agora estou aqui gravando o meu primeiro vídeo pro canal e vamos ver o que vai sair disso daqui. Mas não fiz muito script, muita coisa, fiz uma ordem cronológica mais ou menos do que eu vou começar a contar pra vocês sobre mim, sobre a minha vida. Então, vamos lá. Meu nome, já me apresentei, sou Juliana Borges, tenho 29 anos, atualmente sou au pair aqui nos Estados Unidos há quase 2 anos e meio. E nesse primeiro vídeo eu vou fazer essa introdução básica sobre mim, sobre quem eu sou e o tema principal, que é como eu aprendi inglês. Nos vídeos que farei depois, aí eu vou começar a explicar sobre o programa de au pair e tudo mais, mas nesse vídeo aqui eu vou focar em como eu aprendi inglês, que foi o começo de tudo, que me levou a vir pra cá e a fazer esse intercâmbio, certo? Então tudo começou quando eu tinha 8 anos de idade. Sim, gente, eu tinha apenas 8 anos quando eu fiz a minha primeira aula de inglês. Eu tinha acabado de sair da escola pública, apanhava muito, sofria muito bullying na escola pública, então minha mãe resolveu me colocar na única escola particular que tinha na minha cidade. Eu sou natural de Candeal, Bahia. E aí aquela, talvez até hoje ainda seja a única escola particular que tem lá, não sei. E minha mãe não aguentou mais me ver apanhando na escola, né? Trazendo esse contexto para vocês não pensarem que eu sou uma pessoa rica. Nossa, que menina rica estudando em escola particular. Não. A realidade não era essa. Na verdade, a gente não tinha muita escolha. Eu passei por uma fase bem difícil mesmo em escolas públicas. E aí a minha mãe não aguentou mais ver aquilo, meu sofrimento. Me colocou na escola particular para acabar com esse problema, né? De eu apanhar na escola, sofrer bullying. Eu era super magrinha, mais fraca ali da sala. E aí eu lembro que a minha primeira aula de inglês, gente, eu lembro até hoje. Assim, quando eu cheguei na sala, o professor agenou. Eu cheguei um pouco atrasada, eles estavam aprendendo as cores. E aí ele veio, muito solícito, me sentou, era uma turminha pequena de 4 alunos, e aí ele começou a me ensinar as cores em inglês. E eu repeti, né, depois que ele falava a cor, e eu repetia, e ele assim do meu lado na mesa. E eu lembro que depois de eu repetir as cores, ele falou, você pronuncia muito bem, você tem um futuro muito bom com o inglês. Naquele meu primeiro dia de aula, eu nunca esqueci isso. Simplesmente me apaixonei pelo idioma, e eu sabia naquele momento que eu iria estudar inglês por um longo tempo, e que eu queria muito aquilo. Então, continuei, né, estudando inglês daí em diante, mas não regularmente. Sempre ali na sala de aula, que tinha aula, sei lá, uma vez por semana, não lembro muito bem. Quando eu passei a praticar mesmo o idioma, foi porque a minha mãe tinha uma casa no sul da Bahia, na ilha de Boipeba. Então, no verão, nós íamos pra lá passar as férias, né? E aí, nesse período que íamos pra lá, passávamos 2, 3 meses de férias, eu via pessoas de todos os lugares do mundo. Que não sabe, aquela região ali do litoral da Bahia, uma região muito turística. Então eu via gente de tudo quanto é lugar do mundo e eu já ouvia, né, todos aqueles idiomas, mas ainda não falava tanto assim. Só que minha mãe ela trazia roupa pra vender, acabava vendendo lá. Meu padrasto, né, tinha a loja de artesanato dele, então sempre que precisava, né, de fazer uma tradução, chegava um turista lá para comprar, um estrangeiro, eles me chamavam, Juliana, vem aqui, traduz aqui. Então as poucas coisas ali que eu sabia, né, eu ali como, sei lá, entre criança, adolescente, então eu perguntava, tipo, quanto custa, o preço, os números, essas coisas assim básicas que eu já sabia, eu já ia falando, mesmo ali com aquele medo, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 11, já tava para fazer 12 anos, nós nos mudamos definitivamente para aquele local, para aquela ilha. Então foi aí que realmente eu imergi no inglês, pelo mesmo motivo, né, que acabei de falar. Vinha pessoas de muitos lugares, né? Nesse período aí minha mãe já tinha se tornado cabeleireira, abriu um salão de beleza e eu sempre estava ali ajudando, trabalhando junto com ela. Quando chegava alguém que não falava português, eu tinha que ir lá atender essa pessoa e traduzir. Gente, eu falava perfeitamente? Não. Mas o que eu sabia,
né? O conhecimento ali que eu tinha, um pouco que eu tinha que utilizar, né? Porque a gente precisava do dinheiro, alguém tinha que traduzir, então a única pessoa ali seria eu. No período que eu estudei, eu não estudei em escola particular a minha vida inteira, eu fiquei nessa escola privada, né, que eu mencionei, onde eu comecei a estudar inglês. Estudei nela por apenas 3 anos, porque daí nós nos mudamos de Candeal pro sul da Bahia, e lá não tinha escolas particulares, então fui para a escola pública. Então, durante todo o meu período de escola pública, eu aprendi basicamente a mesma coisa todo ano. Não sei se isso acontece com vocês também, mas basicamente a mesma coisa. Verbo to be todos os anos. Foi da 7ª série até o 3º ano do ensino médio, estudando verbo to be e verbos separados, frases assim separadas. Foi o melhor inglês do mundo? Não, mas melhor do que nada, na verdade. Então, gente, quando cheguei no 3º ano, né, o último ano do ensino médio, é aquela coisa, e agora o que é que eu vou fazer da minha vida? Dali, naquele momento, eu pensei, vou continuar estudando inglês. Eu terminei o ensino médio quando eu tinha 16 anos, e ali um pouquinho antes já de terminar o ano letivo, eu fui numa viagem, né, que eu tava com uma amiga, passei um período na casa dela, na cidade ali mais próxima, né, de onde eu morava, e daí eu visitei uma escola de inglês. Quando eu visitei a escola de inglês, eu fiquei encantada, eu queria muito estudar ali. E eu lembro que até nesse dia tinha uma pessoa conhecida minha e da minha família lá também, que me viu e ainda falou comigo ali na recepção. E eu peguei todos os, né, fiz o orçamento, vi tudo e vi já ali já com aquela tristeza, né, porque eu já sabia que aquilo não estava de acordo com a minha realidade, que minha mãe jamais teria dinheiro para pagar aquele investimento. Não sei qual é a realidade de vocês, mas pelo menos para minha realidade, aquilo era um sonho distante. Porque não lembro muito bem qual era o valor da mensalidade, mas eu acho que mais ou menos deveria ser, sei lá, uns R$150 a mensalidade, mais uns R$200 de livros. Talvez para algumas pessoas seja, nossa, isso não é nada. Para mim, naquele período, eu sabia que estava fora de cogitação, que eu ia chegar em casa, ia falar com a minha mãe, ia apresentar aquilo ali para ela e a resposta obviamente seria não, que ela não teria condições de pagar. E foi justamente o que aconteceu. E eu lembro uma coisa que me marcou muito, é que a pessoa que eu, né, a conhecida que eu vi lá, ela tava até falando assim, eu estudo aqui, meu pai paga, mas eu acho que eu vou perder, que eu não estudei não. E aquilo me marcou de uma forma, eu fiquei pensando, meu Deus, eu daria tudo pra estar no lugar dessa menina, ter alguém pagando pra ela estudar aqui. E eu me senti muito pobre ali naquele momento. Ele, sabe quando às vezes a vida, a realidade dá um tapa assim na sua cara, tipo, acorda? Foi bem impactante pra mim, foi daquela forma que eu me senti, porque eu queria muito, muito mesmo aprender inglês. Me desenvolver no inglês. Então, cheguei em casa, mostrei pra minha mãe, falei com ela, a resposta foi não. Infelizmente não tem como, porque uma coisa que acontece nos períodos de quem mora na região do litoral da Bahia trabalha com turismo. Então no verão você recebe uma grana legal. Quando chega nos períodos de inverno você praticamente não trabalha. Então aquele era um compromisso que a minha mãe não poderia fazer. Porque quando chega ali nos outros períodos do ano, e aí, como vamos pagar? Terminando aí o ensino médio, eu acabei fazendo um curso de computação Windows, sei lá o quê. O professor na época, ele tem até hoje uma agência de turismo lá no local. Terminei o curso de Windows, ele me contratou para a agência dele. A esposa dele já me conhecia, conhece a minha família, embora eu fosse ainda uma adolescente, mas ali me conhecendo, eles viram que eu falava bem, eu me expressava bem, né? Espero que eu esteja me expressando muito bem nesse vídeo. Enfim, voltando. Eles viram que eu me expressava bem, né, na comunicação em português mesmo. Ele ainda não tinha me ouvido falando inglês. E aí ele me fez essa proposta. Você não quer trabalhar na minha agência aqui nos períodos de verão? Aceitei. E já aceitei pensando, né? Minha mãe não vai da minha mãe, meu Deus do céu. Mãe! Pelo amor, minha mãe era um caso sério. Naquele período, inclusive, gente, eu já trabalhava no salão da minha mãe. Eu fazia unha no salão dela, né? Eu ganhava dinheiro com isso. Eu também ajudava ela, né? Lavava cabelo, precisava, né, lavar as escovas do salão, limpar o salão. Eu tava lá trabalhando todos os dias.
e eu ganhava dinheiro mesmo sendo manicure no salão. Ali já acho que eu comecei com 14 anos, já fazendo unha lá no salão, já ganhava ali uma grana. Então, quando eu recebi essa proposta para trabalhar nessa agência, eu falei, ótimo, porque embora que no início era só temporário, né? Ele falou, você trabalha aqui comigo 3 meses, né, durante o verão. Eu já aceitei sem nem falar com a minha mãe. Falei, não, vou chorar, vou espernear, vou dar um jeito, mas eu vou fazer isso porque eu queria o dinheiro para eu investir no meu curso de inglês. Eu precisava fazer aquilo. E também eu já fui visionária, já pensei, se eu trabalhar bem, quem sabe eu não continuo aqui e eu vou ter contato com outras pessoas. Vão vir muitos estrangeiros, óbvio, uma agência de turismo numa ilha super turística. Vou ter esse contato, né, com estrangeiros, que isso vai ajudar a eu me aprimorar no idioma. E também vou ter contato com outras pessoas, networking, certo? Apesar da minha mãe não concordar e ela até tentar me proibir, o que é que eu fiz? Aceitei o trabalho só por meio período. Falei assim, olha, eu posso, mas só meio período, que era pra minha mãe não brigar demais, porque aí eu era o Julius. Eu tinha 2 empregos, isso mesmo, eu tinha 2 empregos. Então, durante o dia, eu ficava em casa, lembre-se, eu tinha 16 anos, terminei o ensino médio, né, não ia mais pra escola. Então, eu ficava o dia inteiro em casa trabalhando e trabalhava lá no salão da minha mãe. E quando dava 5 horas da tarde, eu tinha que trabalhar nessa agência. Então, eu trabalhava de 5 da tarde às 9 da noite. Então, minha carga horária de trabalho aí passava de 10 horas por dia, certeza, com 16 anos. Como eu já previa, trabalhando nessa agência, eu passei a ter contato com pessoas do mundo inteiro. Vinham turistas de diversos lugares do mundo. E de início, eu até falava para eles, quando eles perguntavam, você fala inglês? Eu falava que não. E aí era aquela situação, né? O estrangeiro tentando explicar o que ele queria, e daí eu acabava tentando ajudar ele falando uma frase, uma palavra em inglês, e daí eu ia desenvolvendo a conversa em inglês. E aí eles sempre olhavam pra mim e falavam assim, você acabou de dizer que você não falava inglês, mas você fala inglês. Eu falava, não, eu não falo. Ele, não, você fala inglês, você tá falando aí agora. Porque eu tinha medo de errar. Eu tinha muito medo de errar, gente. Então eu tinha medo de falar, eu falo inglês, e daí ele já vi, fala um monte de coisa, e eu não dá conta. Mas, como eu já previa trabalhando nessa agência, eu tive essa oportunidade, né, de praticar ali um pouco que eu sabia. E daí eu tive um cliente especial. Esse cliente americano, ele se impressionou comigo por eu ser muito jovem, né, adolescente, 16 anos, trabalhando ali na agência. E naquele período, ele falou da experiência pessoal dele ali na ilha. Ele falou, até agora eu não encontrei ninguém nesse lugar que fala inglês, você é a única. E ele disse que o meu inglês eu falava inglês bem. Ele pediu o meu e-mail e falou assim, daqui a algumas semanas um amigo meu vai vir pra cá e eu vou te mandar um CD com um curso de inglês que é pra você se aprimorar. Agradeci pra ele, passei o meu e-mail pra ele e aí, realmente, como ele falou, algumas semanas depois, chegou esse estrangeiro lá procurando por mim e ele falou, olha, o Patrick mandou isso daqui pra você. E daí eu peguei o CD e eu lembrei, né, ele me avisou por e-mail, olha, mandei o CD e tal. Levei o CD pra casa. Esse CD foi muito bom pra mim. Era um curso completo de inglês. Eu ouvi esse CD trocentas vezes até esse CD riscar, falhar, sei lá o quê. Né, que na época do CD, meu Deus, super velha. Levava esse CD pra casa e eu ouvia aquilo, pausava, escrevia tudo no caderno. Eu não sabia, tinha coisas que eu não sabia exatamente como escrever, né, como era a escrita correta. Mas aí eu escrevia como eu ouvia, mas eu repetia exatamente o que estava escrito ali naquele CD. Então eu estudei muito esse CD, me ajudou demais. E esse cliente, inclusive, mandou um dicionário Oxford para estudantes brasileiros de inglês. Então eu fiz uso desse CD e desse dicionário que ali naquele início, né, da minha trajetória, lembre-se, saindo da escola com frases, palavras ali que eu já tinha um vocabulário, mas um vocabulário solto. Eu ainda não conseguia desenvolver uma conversa de uma forma natural, como falar no nosso idioma nativo. Então eu tinha um conhecimento de palavras e frases soltas ali na minha cabeça,
mas eu não sabia bem como, né, ir desenvolvendo a conversa em inglês. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar nessa agência e na marra mesmo, né, na vida real, ter contato com falantes do idioma que não falavam nada de português, então esse CD com aquele dicionário, e eu todos os dias em casa ficava ali, ó, durante horas, sem exagero mesmo, horas, sentada, ouvindo, pausando, escrevendo. E daí eu utilizava, né, aquilo ali, que eu sabia que no dia seguinte eu ia trabalhar e eu iria utilizar aquele vocabulário. Também várias vezes, né, durante o meu trabalho, quando eu não entendia mesmo o que o cliente falava, eu virava o computador para ele, computador ainda, aquela tela grande, monitor, eu virava o computador para o cliente no Google Tradutor, quando eu descobri, né, nossa, existe Google Tradutor. Colocava lá inglês e português, o cliente digitava em inglês, eu via a tradução em português. E daí, quando eu ia responder, se eu não soubesse como responder, eu fazia a tradução inversa. Eu digitava em português, traduzia para o inglês e mostrava para o cliente. E também dessa forma ali, na tradução do Google mesmo, eu já aprendi as palavras e as frases prontas que eu iria utilizar no meu trabalho, porque as perguntas se repetiam muito. Quanto custa essa passagem? Como é esse passeio? Fale sobre isso, fale sobre aquilo. Então, de tanto eu traduzir, eu já ia conhecendo ali um novo vocabulário que, né, já ia adicionando muito no meu conhecimento. Lembra quando eu falei que quando eu fui contratada era para apenas 3 meses do verão? Graças a Deus, eu consegui ficar nesse trabalho por mais tempo. Terminou o período do verão, eles falaram, olha, você não quer continuar aqui com a gente? Continuei com eles por, acho que mais ou menos um ano e pouco. E isso foi essencial para mim, porque ali naquele momento eu falei, agora eu posso fazer o meu curso de inglês. Liguei para a escola, né, na cidade vizinha. Eu morava num lugar remoto, numa ilha lá, não tinha escola de inglês. Então a escola de inglês ficava na cidade vizinha a 1 hora de barco, né, lancha. Eu liguei para a escola, pedi todas as informações, mas no período eu ainda era menor de idade. Então a minha mãe precisava assinar. E lá vem de novo. Ô mãe, minha mãe era um problema muitas vezes. Eu vou definir isso como super proteção, mas até para convencer a minha mãe para me deixar fazer esse curso e viajar uma vez por semana sozinha para essa cidade foi trabalho, gente. Literalmente chorar, implorar, porque eu precisava da autorização dela para eu poder conseguir fazer o meu tão sonhado curso de inglês. E aí, depois de tudo, eu já tinha perguntado tudo, eu falei para ela, se ela não vai pagar, eu vou pagar, eu me responsabilizo. Ela se convenceu, foi lá, né, viajou, foi até a escola, perguntou, pegou todas as informações, eu passei o dinheiro para ela para fazer o pagamento, né, da primeira mensalidade, comprar os livros, e daí ela assinou o papel, a autorização, me autorizando a estudar. Ufa, graças a Deus. E foi daí que eu comecei a finalmente estudar inglês numa escola de inglês. Aquilo era a realização de um sonho. Vocês não imaginam o quanto eu estava feliz. Então, quando eu finalmente comecei a ir para uma escola de idiomas, eu já tinha 17 anos. Então, dos meus 8 até os 16, foi só aprendendo o inglês mesmo da escola. E quando eu passei a ter essa realidade com o idioma, por causa do meu trabalho. E aí, com 17 anos, foi quando eu fui fazer o meu primeiro curso de inglês. Confesso para vocês que não foi fácil. Na primeira aula, me deu uma desmotivada, porque a professora falava 100% em inglês. E aí, me deu um desânimo na hora. Eu pensei assim, caramba, acho que eu nunca vou aprender isso. Mas, graças a Deus, eu persisti. Hoje eu olho para trás, valeu realmente a pena. Então, pessoal, essa primeira escola de inglês que eu fiz, eu comecei a estudar na FISC, que muitos de vocês, acredito, devem conhecer. Então, eu estudei na FISC 1 ano, né? Fiz ali os 2 primeiros módulos da FISC. Para mim, foi super vantajoso. Eu aprendi realmente, mas também eu me dedicava, eu fazia todas as atividades que tinha e eu já estava utilizando todo esse conhecimento na prática, porque eu já estava ali conciliando as minhas aulas de inglês com o meu trabalho nessa agência de turismo, onde eu falava inglês todos os dias, né? Então, depois aí desse período de 1 ano estudando na FISC, eu acabei mudando de cidade. Eu mudei de cidade e eu consegui um emprego no CCAA, que vocês também devem conhecer. E como funcionário do CCAA,
Você, não sei se ainda continua dessa forma, mas naquele período, o funcionário do CCAA também tinha uma bolsa. Eu não consegui estudar tanto, infelizmente, não consegui estudar tanto no CCAA naquele período, porque os horários das aulas eram difíceis de conciliar também com o meu trabalho. Então, ali naquele início, enquanto fui funcionária, né, do CCAA, não consegui estudar tanto, mas ainda consegui fazer ali alguns módulos de férias, né, curso de férias que eles chamam, que é durante um mês, você faz aulas todos os dias. Isso foi de super ajuda. Mesmo depois eu saí da Bahia, morei em outro estado, e daí eu retornei para a FISC novamente. Acredito que eu devo ter feito talvez 1 ano e meio na FISC depois, né, disso. Então aí você já se calcula mais ou menos uns 3 anos, né, já em escola de idiomas, mas também com intervalos, não foram 3 anos assim ininterruptos. E o que, depois de já ter estudado, né, esse período, aconteceu algo na minha vida, e essa injeção de ânimo que eu recebi veio na Copa do Mundo em 2014. Porque o que aconteceu? Eu vi lá que eles estavam procurando pessoas, né, para trabalhar, sem pensar muito se iria dar certo ou não, até achando que não ia dar em nada, que era, sei lá, mentira ou o que seja. Achei lá um link que estava numa reportagem, fiz a minha inscrição, tinha um teste de inglês ali para realizar naquele site, e eu realizei o teste de inglês, deixei lá, fiquei, não, isso não vai dar, até porque eu lembro que me deu até um nervoso, porque era 30 segundos para ler um texto enorme e ele responder, então eu achei que eu não tinha me saído bem. Acreditem ou não, eu passei nessa seleção para trabalhar na Copa do Mundo. Fiz uma entrevista pessoal, tanto em português quanto em inglês, nessa época já com uns 21 anos, não lembro que idade, façam os cálculos. Tinha 20 e poucos anos na época. Eu fui selecionada para trabalhar na Copa do Mundo como hostess. Quem não sabe, hostess é a pessoa que fica ali como se fosse alguém para te recepcionar. E eu fiquei como hostess nos camarotes na Arena da Amazônia. Nesse período eu estava morando em Manaus, trabalhei lá, e isso para mim foi uma injeção de ânimo enorme, porque infelizmente no Brasil a gente não tem os nossos talentos muitas vezes elogiados pelas pessoas ou reconhecidos. Então eu ter conseguido passar ali naquela seleção, estar ali na Copa do Mundo, um evento tão grande, você não imagina o quão grande é até você estar lá dentro, eu me senti como que o esforço que eu estava fazendo ali, mesmo que fosse um esforço de formiguinha, né, aos trancos e barrancos, para pagar a escola, para aprender inglês, estava valendo de alguma coisa. Então pensei, poxa, olha o que eu consegui nisso daqui. Porque eu queria, né, ter aquela experiência aqui. Talvez nunca mais no Brasil a gente vai ter uma Copa do Mundo. E eu ter conseguido aquilo e ter passado na entrevista de inglês e ter estado lá trabalhando com isso, né, nesse evento tão grande, isso foi uma injeção de ânimo assim enorme pra mim. Só que aí depois, né, pouco depois desse período, eu percebi que eu já estava cansada de ir para a escola de idiomas. Eu já não queria mais fazer aquilo, porque eu sentia que eu, não querendo me gabar, mas em comparação com a classe que eu estava estudando ali naquele período, por exemplo, eu estava muito mais à frente do que eles. E eu não conseguia evoluir tanto, porque eu percebia que o professor tinha que ficar, né? Ele tinha que seguir o ritmo da classe. E às vezes eu não conseguia evoluir muito, porque as pessoas ao meu redor não estavam seguindo no mesmo ritmo. Então foi aí que eu decidi que eu não iria mais para escolas de inglês que eu havia pago, né, durante aquele tempo, durante aqueles anos, né, fazendo escola de inglês. Era suficiente, que eu já tinha ali uma boa bagagem e que dali para frente eu ia me dedicar sozinha mesmo e eu ia continuar estudando e buscando por conta própria. E daí para frente, então, o que é que eu fiz para estudar por conta própria? Gente, eu comecei a utilizar mesmo as redes sociais e fazer amizade com pessoas de outros países. Essa é, de fato, uma das melhores formas, talvez se não a melhor, para você aprender um novo idioma. Então, eu comecei a me conectar mesmo com pessoas de outros países, estudar mesmo sozinha, e buscava aula no YouTube, muita música em inglês. Isso eu já fazia até do período de adolescente. Quem nunca, né, gente? Quem gosta de inglês e quem tem aí a sua banda favorita, seu cantor favorito em inglês, de ficar lá ouvindo as músicas, quando comprava o CD original que vinha lá as letras, ou então de ficar ouvindo, parando e escrevendo como você achava que falava, como você achava que aquela palavra era escrita. Eu fiz isso diversas vezes e fiz por um longo tempo. Usar músicas em inglês
E ali quando eu não tinha, 99% das vezes não tinha o CD original, né? E aí eu ia pausando a música e eu ia escrevendo a letra da música. E assim eu aprendi várias músicas em inglês e isso me ajudou muito no meu vocabulário. E daí pra frente, anos depois, quando já tivemos, né, Netflix, por exemplo, passei a assistir séries e filmes em inglês com o áudio em inglês e com a legenda em português. Então, esse foi um apanhado do que eu posso dizer até aqui para vocês, um pouco da minha história, de como foi essa minha imersão no meu segundo idioma, no inglês, e como eu aprendi inglês até aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deem like para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Me sigam nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui em algum lugar desse vídeo que ainda não sei. E mais, deixem comentários, tanto aqui quanto nas minhas redes sociais, se vocês gostaram desse vídeo. Eu preciso do feedback de vocês e me deem ideia para o meu segundo vídeo. O que vocês querem que eu faça? Comparação entre FISC e CCAA. Qual a melhor escola, na minha opinião e baseado na minha experiência? Aplicativos para estudar inglês, que eu também utilizei. Vocês querem saber sobre isso? Então, me deem o feedback. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E agora, aguardem os próximos. Tchau, tchau!